Estudar é bom, fechar o edital é bom, mas fazer e estudar direcionado de maneira correta é o que vai te levar à aprovação. Quando eu vi mais de 40, 50 mil inscritos, eu disse, será que eu consigo mesmo? Mas eu, estudando, eu consegui provar, não somente para as pessoas ao meu redor, mas para mim mesmo, que eu sou capaz de conseguir aquilo que eu quero. O jeito dos professores ministrarem as aulas não é uma aula cansativa, é uma aula que a gente realmente aprende, a gente tem foco. Então, como o professor Fábio diz, ele tem uma equipe por trás e isso tudo ajuda. Ajuda os alunos, ajuda em todo, no geral. Muda muito o nosso emocional. A gente já vai para a prova sem certeza que a gente vai passar. Não é um cursinho, é o cursão. Atualmente eu trabalho de mototaxista, mas não tinha muito tempo para estudar também. Conforme eu tinha tempo, eu estudava. Eu estava parado mesmo, como ele fala assim, o cara parado ele fica de braços cruzados, sem fazer nada. E com a motivação dele, o modo dele incentivar as pessoas, o modo dele falar, ele incentiva mesmo as pessoas e aquilo me motivou. Por isso eu continuei estudando e agora passei e vai valer a pena. Você vai estudar e vai ver o seu nome lá na lista dos aprovados. Contextualizar aqui, você passou, foi na Polícia Civil? Isso. Para investigador? Eu passei para investigador e para escrivão na polícia. Passou para civil, para investigador, escrivão. Aí você passou para Polícia Militar também? Passei para oficial e para praça da Polícia Militar. Para com isso. Peraí. Eu tô até me perdido aqui, já tem 4. Fez bombeiro também? Fiz, passei pra praça do bombeiro. Foi que você conheceu aí o Sou Concurseiro? Já conhecia antes por causa da minha mãe, né? E tua mãe já estudava com a gente? Tua mãe é concursada hoje também? Minha mãe é da SET, concursada. Ela é enfermeira. Aí, ó, veio da mãe, a mãe já indicou o filho também aprovado, é uma família que passou aí pelo Sou Concurseiro. Comecei a trabalhar muito cedo, bem cedo mesmo. Fui trabalhar numa empresa de fast food, conheci o Sou Concurseiro através do Instagram, o delegado Fábio anunciando na época o concurso da PM. Aí eu fiz PM, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública e Censa. Consegui os 4, estudando com o Sou Concurseiro, vou passar, fazendo os 4. E a mentoria de vocês, ela realmente fez com que o processo fosse muito mais prazeroso. Eu acho muito importante, né, as primeiras aulas que falam sobre técnicas de estudo, que o senhor passa pra gente de forma muito didática. O cara pensa que ao entrar na mentoria, ele vai ter só aula, mas as aulas ali é muito pouco frente ao que realmente importa dentro da mentoria, que é essa parte do como estudar, é a mentalidade, que você está com a mentalidade do aprovado mesmo, a gente tem esse módulo lá, né, da mentalidade do... Meu nome é Davilson, tenho 35 anos de idade. Eu adquiri a mentoria da Guarda Municipal. Meu nome é Davilson Ferreira, fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus, né, com a mentoria do Sou Concurseiro. Mesmo com o ensino médio, né, conquistei essa aprovação. Para mim foi uma grande felicidade. Porque, né, fazer o concurso, ser aprovado no concurso da Guarda Municipal, eu tinha um grande sonho e conquistei, que era ser pai, né? Mas primeiramente tinha que ter uma estabilidade financeira e graças a Deus confiei no concurseiro e consegui ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Manaus. O que o concurseiro até emociona, assim, porque eu falo que é questão de gratidão. E o Sou Concurseiro vai fazer parte da minha vida. Só posso dizer gratidão ao Sou Concurseiro.
Antônio Maia, para quem já me conhece, para quem não me conhece. Vamos hoje tratar sobre o que? Crimes contra o patrimônio. DJ, aumenta o som! Eu pulo página. Olha aí, era pra você estar no bloco, não, você tá estudando para ser aprovado. E eu tô com você nessa caminhada. Beleza? Show de bola? Vamos junto? DJ, regulariza aí o som pra gente começar a nossa aulinha. Então vamos lá, senhores. O nosso tema, crimes contra o patrimônio. Professor Maia, quais são esses crimes? É importante ressaltar que, deixa eu colocar aqui para vocês, é importante ressaltar as ideias iniciais. Não adianta a gente querer atropelar crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, dignidade sexual. Não. Vamos entender o direito penal. O direito penal, ele é muito fácil, não é? Então, primeiro a gente vai ter que entender como são organizados os crimes. Para isso, eu coloquei para você na sua telinha aqui uma ideia de conceito. Conceito de quê, professor Maia? Conceito de direito penal, que aí eu vou chegar no ponto principal. Então, vem comigo um conceito. Se eu te fizer uma pergunta, ai Maia, eu estou estudando para o concurso e caiu essa disciplina de direito penal. Eu nunca vi isso na minha vida. Calma, mantenha calma, vamos junto. Claro que em uma hora a gente não consegue exaurir tudo, mas aqui tu vai entender o norte verdadeiro. Tu vai pegar o início, o meio e o fim de forma fácil, mastigada. Então, se eu te fizer uma pergunta hoje, desse teu concurso, desse teu exame, o que é direito penal? Você saberia me explicar? Direito penal, professor, direito, eu estou estudando, é um conjunto de regras. Ótimo! Conjunto de regras que rege uma sociedade. Lindo, maravilhoso, parabéns! Ei, DJ, aumenta o som aí que eles acertaram! DJ dormiu, cochilou e eu fiquei sozinho com vocês. Então, presta atenção. Conceito de direito penal, esse conjunto de regras, e eu tenho que dividi-lo em três. O primeiro é o direito penal sociológico. O que é o direito penal sociológico? O direito penal, ele serve para quê, gente? Para controlar a sociedade. Turma, imagina você, uma sociedade sem o direito penal. Imagina o caos que seria. Eu consigo visualizar, e com todo respeito a outras profissões, eu consigo visualizar aqui uma sociedade sem, até mesmo sem a medicina, tá? Até mesmo sem medicina. Então, vem comigo que o direito penal ele serve para quê? Controlar a sociedade. Ele é mais um instrumento de controle social. Ótimo, legal, lindo, maravilha. Mas ele não pode ser chamado para tudo, né? Imagina se você vai numa loja de eletrodoméstico e compra uma geladeira. A geladeira veio com um defeito. Você vai, aciona lá na loja, a loja troca a sua geladeira. Para isso, você usou o direito penal? Não, você usou aí o direito do consumidor. O direito do consumidor já bastou nessa situação. O direito penal, ele é chamado em última instância. No direito, a gente chama que ele é a última ratio, ele é o último recurso. Se nenhum outro ramo do direito for capaz de solucionar, aí sim eu chamo o direito penal, porque ele é o único ramo capaz de tirar a liberdade. Os outros não, o direito penal sim. Então esse é um conceito sociológico. O direito penal serve para mais um instrumento de controle social. Pois bem, eu tenho o conceito formal
esse conceito formal é o que tu tem a ideia do que é o direito penal. São aquelas condutas imposta por quem? Pelo Estado, que quem não cumprir vai receber uma pena. Aí a gente está começando a conversar. Professor, quando que eu sei que determinada conduta é criminosa? Eu faço essa pergunta para você. Quando que eu sei que determinada conduta é criminosa? Quando está na lei. Ótimo! Esse é o conceito formal. São aquelas condutas trazidas pelo Estado que quem atentar contra ela, em contrapartida, recebe uma pena. Fácil. E é aqui que eu quero chegar no último conceito, que é o conceito material. É o conceito material. Quando você compra um caderno para começar a sua faculdade, seu curso técnico, a sua escola, lá tem assim, ó, matéria / assunto. E eu te faço uma pergunta e vou mudar até de cor. Eu te faço uma pergunta. Qual é o assunto do direito penal? O direito penal trata de quê, turma? O direito penal, ele vem falar sobre proteger bens jurídicos. Chegamos na nossa aula. O direito penal vem proteger bens jurídicos e não qualquer bem jurídico, aqueles que são relevantes para a sociedade. Aquele que é relevante, para a sociedade. Me dê um exemplo, professor Maia, de um bem jurídico relevante para a sociedade. E aí ele começa lá com os crimes contra a vida. Vida é um bem jurídico protegido. Então, quando você abre um código penal, quando você está estudando lá no seu código penal, os crimes começam a partir do artigo 121. Se você abrir o artigo 121, vai estar lá, crime, homicídio. Depois vai ter feminicídio, depois induzimento, instigação ao suicídio, depois vai ter infanticídio e aborto. Tudo isso que eu falei foi sobre o quê? O bem jurídico vida. Logo em seguida teremos outros, e hoje o bem jurídico que nós vamos estudar, esse sim também merece um destaque, que é o patrimônio. O patrimônio, sim, é um bem jurídico que vamos estudar, que começa a partir do artigo 155 do CP. O que é CP, professor Maia? 155 do Código Penal. Agora eu me fiz entender. Então, a aula de hoje será os crimes contra o patrimônio, que inicia no artigo 155. E para ser mais exato, hoje nós vamos falar desse tão famoso crime de furto. O que é o crime de furto? Olha o que diz o artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eu quero que você marque alguma coisa. Professor, o que é o crime de furto? É o subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A primeira observação que eu faço com vocês é: não tem o quê? Violência. Não tem aqui a grave ameaça. O crime de furto, essa subtração, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, não tem violência. E essa é a principal diferença do crime de roubo.
Nós vamos estudar que o crime de roubo, ele exige a violência. No crime de furto, não. Subtrair para si ou para outra coisa alheia. Senhores, coisa alheia. Eu não posso ser punido por subtrair uma coisa minha. Eu só posso ser punido se eu subtrair coisa alheia, coisa de terceiros, coisa dos outros. Isso é o crime de furto. E olha a pena do crime de furto, de 1 a 4 anos. Isso também merece uma atenção, mas uma atenção lá pra frente. O parágrafo primeiro, artigo, Maia, tu tá me confundindo, calma. Ele vem trazer o seguinte, apenas aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Nós vamos verificar o que é o repouso noturno. Aí, professor Maia, quando anoitece, se tá à noite, é repouso noturno? Não. Nós vamos verificar que não é dessa forma. Onde se aplica o repouso noturno? Parágrafo 2º, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada. Nós vamos entender qual é esse pequeno valor. O juiz pode substituir a pena de reclusão para detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicá-la a pena exclusivamente de multa. Doutores, vem para cá e olha para mim. Eu quero que tu entenda, não dá para exaurir todos os crimes contra o patrimônio. Eu quero que tu entenda o que é o furto. O furto é o subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pronto, se você sabe isso, já estou satisfeito, pode encerrar a nossa live? Claro que não. Nesse primeiro momento, nós já verificamos que no furto não existe a violência ou grave ameaça. Nesse primeiro momento, você já viu que a coisa precisa ser alheia. Maravilha? Ok. Então, continua aqui no nosso material. Qual é o bem jurídico protegido? Olha aí o bem jurídico que a gente tratou lá no nosso primeiro slide. Quem é mais antigo aqui sabe a primeira lâmina. O bem jurídico que estamos estudando aqui é o patrimônio. A proteção da posse e da propriedade de bens móveis. O crime de furto está dentro do quê? Dos crimes contra o patrimônio, a aula de hoje. Quem é o sujeito ativo? Quem pode cometer o crime de furto? Não, sério, turminha, sério. Eu tô com um colar de havaiano aqui, bonitão, pro nosso carnaval, pra gente caminhar junto. E aí eu te faço uma pergunta. Quem pode cometer o crime de furto? Pensa! O crime de furto exige alguma pessoa especial? Não, professor Maia, não. Então o sujeito ativo, aquele que vai cometer ou que comete o crime de furto, é qualquer pessoa. É um crime comum. Não exige uma qualidade específica do agente. O sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar, ou seja, não necessariamente exige uma qualidade específica do agente. Professor Maia, me dê um exemplo de um crime que exige a qualidade específica do agente. O infanticídio. Tem um crime lá no Código Penal chamado infanticídio, quando a mãe mata o seu próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência de um estado que é chamado puerperal. Esquece! O que é o sujeito ativo do infanticídio? É a própria mãe matar o seu próprio filho. Então, nessa situação, exige que o sujeito ativo uma característica especial. Não é o nosso caso. Aqui, nós estamos diante de um crime que qualquer pessoa pode praticar.
E quem é que sofre, professor Maia? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, doutor, é o proprietário, é o possuidor da coisa, ou quem tenha legitimamente a coisa. É aquele que perdeu. Existe até aquela expressão coloquial, é o perdeu playboy. Perdeu. Quem perde foi o sujeito passivo, a vítima. O proprietário, o possuidor, ou quem tem o quê? Legitimamente a coisa. Isso é o crime de furto. Esse é o ponto que eu quero chegar com você. Tudo bem? Maravilha, perfeito. Para mim, eu já estou satisfeito com o crime de furto. Mas eu quero dar mais um... Professor Maia, tem coisa para a gente estudar ainda? Tem muita coisa que tu vai aprofundar os teus estudos. Mas eu quero trazer aqui uma observação que vai estar no teu material. Ó, o objeto material é a coisa alheia móvel. Não existe, falei para você lá no início, não existe, o furto não pode acontecer se a coisa for minha, precisa ser alheia de um terceiro. Perfeito? Maravilha? Perfeito. E agora eu quero trazer uma observação para vocês que acontece muito em fase policial. O crime do artigo 345, o exercício arbitrário das próprias razões. Deixa eu só arrumar aqui o meu colar, que ele está bem bonitinho para você ver todas as cores. O que é o exercício arbitrário das próprias razões? Olha o que diz. Fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Beleza? Então, cuidado. Acontece muito isso em fase policial. Como eu me apresentei no início, sou advogado. Às vezes você se depara em delegacia, o fulano está devendo aluguel. Aí o dono do prédio, o proprietário, vai lá na delegacia e quer registrar um boletim de ocorrência. E eu já presenciei o seguinte: senhor investigador, delegado de polícia, atenção, você leva uma viatura para cobrar lá. Não, doutor, isso não é uma... Isso daí você vai ver numa outro ramo do direito, no direito civil. No direito penal, não. E se você fizer isso com as próprias mãos, você pode estar cometendo um crime. Maravilha? Essa é a observação que eu quero tratar com você. Núcleo do tipo é o subtrair, sempre é o verbo, né? O que diz lá, subtrair para si ou para outrem. Esse é o núcleo. Essa parte é linda. Elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Você que está estudando para concurso sabe que a conduta ela pode ser uma conduta dolosa ou pode ser uma conduta culposa. O que é o dolo, professor Maia? O dolo é quando a gente quer cometer o crime ou assume o risco de produzir o resultado. O que é um crime culposo? O agente ele não quer cometer o crime, mas há uma falha, uma quebra do dever de cuidado e por imprudência, negligência ou imperícia o crime acontece. O porquê que eu estou chegando nisso para você? Anota o que eu estou te falando. A regra, eu vou até apagar aqui a regra. A regra é que todos os... Tem exceção? Tem. É que todos os crimes contra o patrimônio só cabem na modalidade dolosa. Vem pra cá, presta atenção. Tu já viu um furto culposo? Aí a pessoa não quis. Tu já viu um roubo? Que a gente vai chegar lá. Culposo? Não. Ou ele quis ou não houve o crime.
Então, o elemento subjetivo nos crimes contra o patrimônio sempre será o dolo, com o fim de especial de agir. Consumação. O furto se consuma quando ocorre a inversão da posse. Esse é um detalhe importantíssimo, é que a produção me proibiu de levantar, porque eu não tenho um jeito tão ortodoxo de dar aula. Presta atenção. Eu quero furtar o celular do coleguinha. Lembra que não pode ter violência ou grave ameaça. Perfeito? Então, o celular do coleguinha está sobre a mesa. Ele dá bobeira, eu pego o celular dele e coloco no meu bolso. Durou 10 segundos. Os seguranças viram nas câmeras, veio a polícia e eu falo assim, ó, eu já jogo para a polícia e falo, tá aqui o celular dele. A minha pergunta é, esse crime se consumou de furto? A pergunta é sim. Ele se consuma, doutores, no momento em que a coisa passa para a minha posse. O momento em que a res furtiva passa para a minha posse. Pouco importando o tempo em que ficou comigo. Beleza? Crime consumado. Houve a inversão da posse, da coisa, da res furtiva. O furto, no meu exemplo, se consumou. Maravilha? Então vem para cá. É admitido a tentativa? Sim, é totalmente permitida a tentativa. Você sabe o que é um crime tentado? Você sabe o que é um crime tentado? Todo crime ele tem um caminho. No direito, principalmente no direito penal, a gente chama de iter criminis, que eu posso colocar aqui para você, caminho do crime. E todo crime passa por um caminho. A primeira fase é a cogitação. A segunda fase é a preparação. A terceira fase é a execução. E a quarta fase é a consumação. O que é um crime tentado? Você sabe me responder? Claro que eu estou falando aqui do caminho do crime, e para ser caminho do crime, para ter iter crimes, eu estou falando dos crimes dolosos, né, turma? Eu não posso falar de caminho de crime culposo. Se o crime culposo, eu não queria cometer o crime. Então, todo crime doloso tem uma cogitação, pensar, não interessa ao direito penal. Eu tenho a preparação, ou seja, eu vou começar a me preparar para cometer o crime, que em regra também não interessa ao direito penal. Interessa ao direito penal a partir da terceira etapa, que a gente começa a falar da tentativa. A tentativa é quando a gente inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente quer cometer o crime, mas ele não consegue consumar. Então a pergunta que eu faço para você é: cabe tentativa no crime de furto? Totalmente permitido. O indivíduo tentou, na hora que ele ia pegar o objeto, veio aí um vigilante, veio segurança e ele não chegou na quarta etapa. Cuidado, turma, não pode chegar na quarta etapa. Tudo bem? Beleza? Maravilha, show de bola. Vamos dar continuidade. Ah, mas onde é que estão os crimes tentados? Os crimes tentados, eles estão lá no artigo 14.2 do CP. 14.2 do
CP. Beleza? Maravilha, show de bola. Falamos muita coisa, tem bastante coisa para falar de furto, só que eu já quero passar para outros crimes, mas para finalizar aqui, eu quero falar sobre 2 aspectos. O primeiro é uma pergunta. A existência de sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico caracteriza crime impossível? O legislador diz que crime impossível é aquele que seria impossível se consumar. A câmera de vigilância, eu te fazendo uma pergunta, ela proíbe, ela acaba com o crime? Não, né, turma? Então, olha aí, ó, o STJ na súmula 567 diz: o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O que significa isso? Se tiver câmera de segurança, é furto sim consumado, é furto tentado. Precisou chegar até o STJ essa discussão. Cara, se tem câmera, é impossível ter um furto. Não é crime impossível. É totalmente permitido tanto a consumação quanto a tentativa, se existir aí câmera de segurança, tudo bem? De vigilância, beleza? O parágrafo 1º, ele fala assim, ó: a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aí, eu falei para vocês, repouso noturno, Maia, que significa o quê? O repouso noturno não significa o simples anoitecer. Ele significa o período em que há uma redução de vigilância. Então, um determinado período da madrugada, não é porque são 18 horas, 20 horas que eu posso aplicar essa causa de aumento de pena. Não. É quando exige o quê? A redução da vigilância. Cuidado. Essa era a observação que eu queria colocar para você no furto. A penúltima, ainda tem a última. O que é repouso noturno é o período em que normalmente há redução de vigilância e da atividade, facilitando a ação do agente. Bacana? Essa parte do furto da causa de aumento de pena. E tem uma outra coisa em que eu queria colocar para você aqui do furto. Deixa eu ver se eu acho aqui. O furto... beleza, vamos lá. Aqui, ó. O furto qualificado lá do parágrafo 4º. Por que eu quero que tu anote isso? A pena muda no furto qualificado. Entre os seus incisos, diz o seguinte, ó: com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Tem outras. Professor Maia, me dá um exemplo, porque eu vou fazer você distinguir furto e estelionato. No furto, qual é o verbo? O núcleo do tipo é o subtrair. Então, eu furtar com o furto qualificado do inciso 2, abuso de confiança ou mediante fraude, é aquela pessoa, imagina, e esse detalhe ele é de suma importância. Eu coloco a roupa, acho uma roupa da concessionária de energia num varal qualquer, pego essa roupa e coloco e entro num prédio. Consequentemente, aí o segurança me vê que eu tô fardado, bonitinho, e entro no prédio e vejo o vacilo ali de algum morador que deixou a casa aberta. Eu vou e furto eu ia falar um aparelho de som, nem tem com tanta frequência, mais uma caixa de som caríssima. Eu fui e furtei a caixa a caixa de som mediante o quê? Fraude. Lembra da roupinha? Roupinha o segurança me deixou entrar, eu entrando, furtei, usando o quê? A fraude. Esse é o último assunto que eu quero abordar com você sobre
o furto. Porque lá na frente nós vamos estudar sobre o estelionato. E o estelionato, ele também fala de fraude, mas ele usa a fraude para que a vítima lhe entregue a coisa. No furto qualificado pela fraude, você usa a fraude, mas você subtrai. No estelionato, você usa a fraude para a vítima te entregar a coisa. Então faz essa observação. Distinguir furto qualificado mediante fraude é diferente do estelionato, que eu também falo de fraude e a gente vai chegar lá. Bacana? Maravilha? Show de bola. Bacana? Legal. E agora eu tenho outros crimes para a gente tratar, claro, né? Tem o artigo 156, que é de suma importância, um crime que não cai muito, vamos ver se a gente consegue abordar aqui, tá? Eu quero falar para você do roubo. Sim, o crime de roubo. Coloca aí na tua telinha. O crime de roubo, ele está lá no artigo 157. Olha aí a principal diferença do crime de roubo para o crime de furto. Percebe que o verbo é até o mesmo. Subtrair coisa móvel alheia. Para si ou para outrem. Até aqui, ó. Opa, me permita aqui, ó. Até aqui tá tudo muito semelhante ao furto. O artigo 157 diz: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Só que ele tem um plus. Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Então perceba que no roubo você subtrai a coisa alheia para si ou para outrem, usando da grave ameaça ou da violência. Lá que o furto é sorrateiro, o celular em cima da mesa, a pessoa vacilou, eu fui e coloquei no bolso. Aqui no roubo não, eu tenho a violência ou a grave ameaça. Ei, perdeu o Playboy, entrega a bolsa, entrega o celular. Tu tá comigo? Doutores, parece bobagem, mas distingue furto em roubo parece bobagem, mas isso é muita pegadinha, casca de banana na tua prova. No furto eu não tenho a violência ou grave ameaça. No roubo eu tenho. Percebe que a pena muda. Olha como muda. Aqui a reclusão ela é de 4 a 10 anos. E eu coloquei para vocês que é um tipo penal complexo. Ele é uma junção de vários crimes. Porque imagina, ele é a junção... eu tenho violência ou grave ameaça. Eu tenho a junção do furto com uma possível integridade corporal. Não é só o patrimônio em jogo, mas percebe que são outros bens. Eu tenho a lesão, eu tenho a integridade corporal, eu tenho a liberdade individual na ameaça. Ei, fica parado. Então, percebe que ele é uma espécie híbrida, né? Pluriofensivo, melhor dizendo. Ocorre com a ofensa de mais de um bem jurídico. Eu falo do patrimônio, sim, eu estou falando do roubo, patrimônio. Mas o roubo, ele fala de violência ou grave ameaça. Além do patrimônio, eu tenho o quê? A integridade corporal, já é um outro bem jurídico que trataremos. Então percebe que ele é a junção de outros bens jurídicos. Bacana? Tudo bem? Não se pode falar em significância no crime de roubo. Ou seja, se usar de violência ou grave ameaça para subtrair um bem que tem um pequeno valor, coisa que no furto pode ser insignificante e aí deixa de ser crime, no roubo não. No roubo,
eu posso usar de violência ou grave ameaça para ser um valor totalmente pequeno. Eu não posso usar da insignificância. Insignificância é essa que tratamos quando o bem jurídico, ou melhor, quando o bem ele é tão ínfimo. Imagina, uma mãe entra num supermercado para furtar uma lata de papinha para seu filho que está passando fome. Uma lata de papinha de R$ 2,99. No furto, eu tenho um parâmetro de pequeno valor, de um salário mínimo. Até um salário mínimo eu considero a insignificância. Eu posso falar tanto em fase policial quanto judicial. Excelência, não foi capaz. O que o crime de furto e o de roubo ele protege? Não o patrimônio? Aí eu te faço uma pergunta. O dono de uma rede de... Isso vale de caso a caso. Não é sempre que eu posso aplicar insignificância no furto. Imagina o dono de uma rede de supermercado muito famosa, mundialmente famosa, que tem uma sede aqui no teu município. Uma barra de chocolate atingiu o patrimônio dele? Não, né? Se o crime de furto protege patrimônio e não foi capaz de lesar o patrimônio dele, eu uso da insignificância. O bem jurídico protegido não foi ofendido. No crime de furto eu posso usar a insignificância, coisa que jamais eu posso fazer no roubo, por usar violência ou grave ameaça à pessoa. Foi pequeno valor? Não importa. É aqui totalmente superada que não se pode falar sobre insignificância. Tudo bem? Belezinha? Maravilha. Então, vem comigo aqui, ó. Quem pode ser o sujeito ativo? Quem pode cometer o crime de roubo? Qualquer pessoa. É um crime comum. Não exige uma qualidade especial do agente. E quem pode ser a vítima, professor Maia? A vítima, sim, é o proprietário, o possuidor da coisa, aquele que sofre a violência ou grave ameaça. Qual é o verbo do tipo? Olha lá, ó. Assim como no furto, aqui também é o subtrair, mas o meio utilizado foi mediante violência ou grave ameaça. Entendeu? Se você já sabe distinguir aqui roubo e furto, eu tô mega hiper feliz. Maravilha? Professor Maia, elemento subjetivo, já falei para vocês que nos crimes contra o patrimônio, a regra é que todos são o quê? Na modalidade dolosa. Professor, fala logo a exceção. Sim, a exceção é o artigo 180, que traz a modalidade culposa da receptação. Nós não vamos tratar aqui por causa do nosso tempo, mas estude a receptação e você vai ver lá que no seu rol, no seu texto, diz receptação na sua modalidade culposa. Tudo bem? É o único tipo penal que cabe a modalidade culposa. Professor Maia, cabe tentativa? Sim, totalmente cabe a tentativa. E eu quero... lembra das fases lá? Do iter criminis? Execução e consumação. Eu iniciei a execução, mas não consumei o crime. Isso significa o quê, professor Maia? Que eu posso sim ter um roubo tentado. Diversos filmes retratam isso. Se você ligar aí no jornal da sua cidade, você vai ver aí diversos roubos frustrados que não deram certo. Ou seja, cabe a tentativa? Claro, cabe a tentativa. E quando se consuma, professor Maia, o crime de roubo, ele se consuma com a inversão
da posse. E aí eu coloquei até uma observação para você aqui, ó. Mesmo que aconteça de forma breve. Beleza? Violência ou grave ameaça, mais obtenção da coisa, o crime foi consumado. Maravilha? Show de bola, legal. Aí eu tenho seus parágrafos, tenho seu inciso, dentre outros para a gente tratar. Mas eu tenho um aqui que é o qualificado. Eu tenho o parágrafo 3º que traz o roubo qualificado. Se dessa violência resulta o quê? Lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos. Se desse roubo a violência resulta morte, a pena ela é de 20 a 30 anos. Eu estou diante, doutores, do que? Eu estou diante do latrocínio. O latrocínio, o intuito principal é o patrimônio. Eu mato porque eu quero o patrimônio. Determinada pessoa está com um relógio muito caro e eu quero aquele relógio. E para obter aquele relógio, eu mato o indivíduo. Isso é o latrocínio. E o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Tudo bem? Por quê, professor Maia? Porque no latrocínio eu estou visando o patrimônio. Eu mato para ter o bem. Quando eu digo mato, tem a modalidade tentada que a gente vai verificar aqui. Coloquei até no teu material, olha aí, ó. Ocorre visando sempre a subtração da coisa. Praticar a conduta empregando violência dolosa, enfim, a morte de alguém. Aqui, doutores, eu quero que tu entenda que o patrimônio é o foco principal. A morte você mata para ter o patrimônio. Tudo bem? E é tão interessante isso que já foi decidido no STF, que você já ouviu falar sobre o júri, né? O tribunal do júri. Quais crimes que vão para o tribunal do júri? Você sabe me dizer? Os crimes que vão para o tribunal do júri, que vai para o tribunal do júri, são os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, feminicídio, induzimento e instigação ao suicídio, infanticídio e o aborto. Esses vão para a júri, que são o que? Protegidos aí, a proteção. Qual é o bem jurídico protegido? O bem jurídico protegido é a vida. E o STF já decidiu que latrocínio não vai a júri. Tudo bem? Porque é um crime contra o patrimônio. A súmula 610 diz que haverá o latrocínio consumado quando a morte da vítima aconteceu e o bem não foi subtraído. Então tu tem que entrar na viagem comigo. O bem é o principal. Eu quero pegar o relógio, mato a pessoa, por um motivo A ou B eu preciso fugir. Não peguei o bem, o latrocínio foi consumado. Eu visava o bem e matei a pessoa para ter o bem. O ST, a súmula 610, STF, diz o quê? Que latrocínio consumado, mesmo que você não tenha o bem, mas a morte aconteceu. Então eu trouxe aqui para vocês, vai ficar no teu material, isso é bem interessante você ter. Subtração consumada mais morte consumada, claro que eu tenho um latrocínio consumado. Subtração tentada e a morte tentada, eu tenho um latrocínio tentado. Subtração tentada mais morte consumada, olha o que diz lá o STF, latrocínio consumado, subtração tentada e morte consumada. Ei, eu matei para pegar o relógio naquele meu exemplo, mas não consegui porque a polícia chegou, o cachorro me expulsou.
STF, latrocínio consumado. E a última, subtração consumada mais morte tentada. Subtração consumada mais morte tentada. Latrocínio tentado. Turminha, você precisa engolir essa nossa tabelinha. Você precisa engolir, comer, literalmente comer essa nossa tabelinha. Tudo bem? Maravilha. Eu quero colocar para você aqui um outro crime que fala sobre, deixa eu abrir aqui para você, o estelionato. Lembra que eu falei para você lá do artigo 155 do roubo, onde no roubo, ou melhor, perdão, 155 do furto, onde o furto eu tenho sua modalidade qualificada, que lá eu furto usando o que? A confiança, usando a fraude para furtar. No furto, eu subtraio a coisa. Lembra do núcleo do tipo? Lembra do verbo subtrair? No furto, eu subtraio. Aqui no estelionato, vamos para o texto legal que eu quero trazer para você aqui. Deixa eu voltar aqui a nossa capinha para ser bem bonitinho. O texto legal diz, olha, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É o estelionatário. E aquele velho golpe do estelionatário, o estelionatário ele é muito liso. Quando eu falo liso, ele é um articulador, ele conversa bem e ele chega. Perceba que em nenhum momento no estelionato ele vai e te tira a coisa. Ele faz com que você entregue a coisa, mas essa coisa, claro, ela tá aí viciada por meios fraudulentos. Cara, eu tô com um bilhete premiado e esse bilhete premiado, eu só consigo sacar na semana que vem porque minha conta bloqueou. Eu pego esse bilhete premiado, é 50 mil, tu me dá aí R$1.000. Ele te entrega os R$1.000 e fica com o bilhete. Percebe que ele te entrega. Tu não subtraiu absolutamente nada. No estelionato, a coisa é entregue ao sujeito ativo. Diferente do furto lá mediante fraude, onde você usa a fraude para subtrair. Então hoje, se você já sabe distinguir furto e o estelionato, principalmente o furto usando da fraude, e o estelionato, qualquer outro meio fraudulento, no furto você subtrai. No estelionato, você usa a fraude para receber a coisa. Interessantíssimo, né, turma? Maravilha. Então vem para o nosso material. Sujeito ativo, quem pode cometer o crime de estelionato? Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. O sujeito passivo, a vítima, quem é? É a pessoa enganada, né, turma? Sem dúvida alguma. Se nós estamos estudando os crimes contra o patrimônio, é claro que o objeto jurídico aqui é o patrimônio. Protege também a boa-fé nas relações negociais. Bacana? Núcleo do tipo é obter a vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro. Professor Maia, quando se consuma o crime de estelionato? Quando obtém a vantagem ilícita. Não basta enganar, é necessário o prejuízo patrimonial. Tentativa é admissível? Totalmente admissível, tá bom? Quando a pessoa tá lá no exemplo do bilhete premiado, ela percebe e depois, antes de entregar os valores, ela iniciou a execução,
o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tudo bem? E aí coloquei aqui no final uma diferença clássica para sua prova. No estelionato, olha aqui embaixo, no estelionato, a vítima entrega o bem em erro. No furto mediante fraude, o agente subtrai o bem usando da fraude. Ele vai lá e retira. Então, assim, o principal aspecto para você é esse. No estelionato, a vítima entrega o bem em erro. No furto, mediante fraude, o agente vai lá e subtrai usando a fraude. Cara, direito penal é muito molezinha, né? Direito penal é muito tranquilinho, né? Essa tu não erra mais nunca na tua vida, tu vai lembrar assim do tio Maia. Ai, professor Maia, eu tirei 10. Aí você vai me mandar mensagem, tá aí, ó, minhas redes sociais, coloca aí na tela, tu vai me mandar mensagem. Ai, professor Maia, arrebentei, sou concurseiro e vou passar. E, olha, tu tá estudando no carnaval com o professor Maia. Tu não vai esquecer jamais, quando for aprovado, me chame para esse teu churrasco. Antes, eu preciso falar para você sobre o crime de apropriação indébita. Esse crime tu talvez nem tenha estudado tanto. Percebe que na apropriação indébita, olha o que diz o artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que é isso, doutores? Eu tenho, no primeiro momento, um consentimento e no segundo momento eu tenho dolo. A apropriação indébita, tu vai distinguir simples e puramente do furto. Porque na apropriação indébita eu tenho o consentimento, então imagina você um manobrista. Eu entrego a chave para o manobrista. Eu permito com que ele fique com a coisa. No primeiro momento eu tenho o consentimento. Não é isso? Aí o manobrista vai lá e sabe de uma coisa, eu nunca mais vou ter esse carro na minha vida. Eu vou ficar com ele, eu vou ter agora a vontade de assenhorar-me, né? De ter a coisa para si. E aí eu fico com a coisa. Isso é apropriação indébita. A diferença do furto é que no furto eu já tenho o dolo de subtrair a coisa alheia móvel. Na apropriação indébita, não. Eu tenho no primeiro momento o consentimento. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. Tá aqui meu carro, vai lá guardar. E naquele momento eu falo, vou guardar. No meio do caminho, eu vou lá e falo, ih, rapaz, vou ficar com essa Ferrari. Eu tô gostando. E aí decido ficar a apropriação nesse caso, beleza? Sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Maravilha, show de bola, bacana. Sujeito passivo é o proprietário do bem, o possuidor legítimo. E é claro, turma, que nós estamos falando de crimes contra o patrimônio, ou seja, protege a relação de confiança e disponibilidade do bem, beleza? Bacana? Show de bola. Tá aqui, ó. Eu até repeti, não foi apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção, reclusão de 1 a 4 anos. Bacana, crime comum, natureza, e tem bastante coisa para você falar sobre crimes contra o patrimônio. Hoje, nós tratamos aqui do crime de furto, falamos do crime de roubo, falamos do estelionato, falamos da apropriação indébita. Tudo bem? Falamos sobre 4 crimes, os principais aspectos, turma.
E hoje eu estou muito satisfeito aqui se tu souber primeiro a diferença do roubo e do furto. Ou melhor, do furto e do roubo. No furto eu não tenho a violência ou grave ameaça, já no roubo eu tenho a violência ou grave ameaça. E aqui no estelionato, percebe que a vítima entrega a coisa. Lá no furto, não. No furto, mediante fraude, eu vou e subtraio a coisa, usando da fraude. Furto. Roubo. Falamos sobre o quê? Apropriação indébita. Em que na apropriação indébita é diferente de furto e roubo, porque na apropriação indébita eu tenho o dolo num segundo momento. Na apropriação indébita, no primeiro momento eu tenho o consentimento da coisa, da posse, da detenção do bem, e no segundo momento eu tenho a intenção de ficar com a coisa. E esse exemplo mais clássico aí é do manobrista. Bacana? Claro que você vai ter que fazer inúmeras revisões. Esse material vai ficar guardadinho para você estudar, revisar e sempre que depender de mim nas redes sociais, continue com a gente na nossa live. Ei, DJ, o DJ tá acordado aí? Aumenta o som, DJ, que eu tenho um aviso para dar. Ó, presta só atenção no que eu vou falar para você. Na próxima semana, dia 23 e 25 de fevereiro, teremos o evento exclusivo de preparação para a mentoria do TJM. Ei, se você quer aprender o passo a passo para conquistar essa vaga nesse certame, clique aí no link da descrição. Tem muita coisa boa vindo por aí. Ei, eu quero te ver na foto, eu quero receber uma mensagem sua. Professor Maia, a sua live de crimes contra o patrimônio, claro que precisam outros crimes você estudar. Roubo, furto, apropriação indébita, tem o crime de dano. Eu quero que tu estude o crime de dano. Eu quero que tu estude a única modalidade culposa que cabe nos crimes contra o patrimônio, que é lá na receptação. Tem o artigo 156, o furto de coisa comum. E eu tenho certeza que no teu material, na tua revisão, você nunca parou para estudar o artigo 156. Furto de coisa comum. Um assunto bobo, mas que no próximo momento a gente vai detalhar. Lembra que furto, roubo, eu estou falando de coisa alheia. Em que momento se consuma, professor Maia? Quando a res furtiva, a coisa passa para a minha posse. Professor Maia, precisa demorar? Não. A coisa passou para a minha posse, o crime já se consumou. Beleza, show de bola. Aumenta o som. Semana de carnaval, nós vamos brincar? Não. Nós vamos... Ei, aumenta o som, DJ! Vou passar enquanto o povo vai festejar. Ai, meu Deus! Estudando na semana de carnaval. Nessa caminhada e até um próximo momento. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo momento. Determinação.